Hoje vamos continuar a leitura do livro Parto Sem Dor. É uma edição antiga, né? As páginas são amarelinhas. É um livro escrito em 1973 e essa edição aqui em português é de 1977. Nós lemos uma parte e hoje vamos continuar na página 27 com o subtítulo A Experiência de um Isolado. Vamos ver aqui. Em 1922, quando os médicos parteiros interessados pela hipnose realizavam em Innsbruck um congresso sobre o tema, a era do hipnotismo empírico parece terminada. Os trabalhos de Pavlov sobre a hipnose e as teses de Freud sobre a histeria abriram novos caminhos e vão encontrar ressonância ao correr do século. Foi então que um médico inglês, G.D. Reed, afastando-se das correntes hipnóticas que sensibilizavam o conjunto de seus colegas, relaciona pela primeira vez a dor a fatores culturais. Tenta, numa empresa isolada, obter uma sedação das dores do parto por procedimentos psicológicos, assistindo suas pacientes sem utilizar nem hipnose nem medicamentos. Seu ponto de partida é a observação clínica. Ele não parece, pelo menos no início de suas tentativas, ter tido conhecimento dos trabalhos da escola pavloviana, mas nas ideias que exprime e que lhe são inspiradas por sua prática médica, podem-se reconhecer a influência difusa e uma certa intuição das grandes ideias de sua época. Reed parte de um postulado, dois pontos. A contração uterina é naturalmente indolor. É o medo, pensa ele, engendrado pelo meio social que causa a dor que acompanha a contração do útero em trabalho de parto. O medo, alimentado pelo ambiente social e família, transmitido de geração em geração, alimenta uma tensão nervosa geradora de dor. Assim, ele faz intervir o elemento cultural. Uma tal hipótese implica a intervenção de três fatores, dois pontos. O meio exterior, o sistema nervoso e o órgão, e mais geralmente o meio interior, sendo o sistema nervoso o intermediário indispensável entre o meio exterior e o meio interior. Essas tentativas de teorização seguiam na mesma trilha das novas concepções que Pavlov exprimia em fisiologia e que farão dizer mais tarde a Nikolaev, o médico, entre aspas, o médico deve sanear e modificar o psiquismo da mulher que foi educada sob a ideia de que as dores têm um caráter inevitável e secular. Fecha aspas. Mas G.D. Reed não é seguido. Dois pontos. Defende suas ideias nos anos 30, cercado pela indiferença geral ou pela hostilidade de alguns de seus colegas ingleses. Suas tentativas não têm maior audiência no estrangeiro. Os trabalhos de Pavlov, quando os conheceu, pareceram-lhe trazer uma justificação científica a seu ponto de vista, sem, no entanto, desencorajar seus detratores. Sua história lembra um pouco a de Samuels, parteiro húngaro, que, bem antes das descobertas de Pasteur, praticara empiricamente a antisepsia. Morreu condenado e rejeitado pela Europa inteira, tendo tentado durante toda a vida convencer seus contemporâneos da utilidade de se lavar as mãos antes de um parto. Mas, diferentemente de Samuels, Reed teve oportunidade de ver suas ideias triunfarem ainda em vida. Quando morreu,
Os métodos psicológicos de profilaxia já tinham alcançado uma extensão considerável. Esta larga difusão foi obra, como veremos mais tarde, do Dr. Fernando Lamaze, e de um pequeno grupo de médicos. Paradoxalmente, os detratores do parto sem dor, pretextando as origens soviéticas do método, vão tardiamente descobrir o inglês Reid para apresentá-lo como o revanchista ocidental da psicoprofilaxia. Nas polêmicas dessa época, sem objetivo científico real, e que apenas o contexto de Guerra Fria dos anos 50 seria capaz de explicar. Reid, com efeito, foi contraposto à equipe russa, entre a qual Lamaze declarava ter absorvido as fontes do método que iria difundir no mundo inteiro. Ultrapassando esta querela da época, pode-se dizer que Reid teve a intuição do que era possível, mas carecia de fundamentos teóricos necessários para fazer valer suas ideias e ser ouvido. Sua experiência não fica, por isso, menos válida e representa uma tentativa de aplicação do parto, sem dor, a um maior número de mulheres. Certas noções teóricas, com o tempo, com certos elementos práticos de aplicação postos em destaques por Reid, foram largamente utilizados pelo método psicoprofilático, tal como ele é praticado atualmente. Subtítulo: As origens russas do parto sem dor e a teoria dos reflexos condicionados de Pavlov. Na Europa, numerosos médicos contemporâneos de Charcot interessaram-se pela hipnose. A escola de parteiros russos não é exceção e sofre as mesmas vicissitudes do empirismo hipnótico. 28 casos de mulheres que passaram pela experiência do parto sem dor sob hipnose são apresentadas por Matveyev em 1902. Numerosos outros médicos se esforçaram, através dessa técnica, para indolorizar os partos, sem procurar elucidar o processo hipnótico em si mesmo. Em 1923, Platonov e Velvovsky, hoje considerados como os pioneiros da psicoprofilaxia, apresentam, numa sociedade científica de Leningrado, um relatório sobre a sugestão e a hipnose em obstetrícia e ginecologia, das quais propõem um emprego mais sistemático na prática dos partos. Mas o caráter individual da ação hipnótica e a necessidade do médico estar constantemente presente, fazendo tais recomendações dificilmente aplicáveis. Na mesma época, os trabalhos de Pavlov suscitam uma importante corrente de opinião no mundo científico, particularmente na Rússia. O nome de Pavlov está ligado à teoria dos reflexos condicionados e ao papel do sistema nervoso como mediador entre o meio interior e exterior. Pavlov é um sábio russo nascido em 1849 e morto em 1936. Consagrou sua vida ao estudo do funcionamento do coração, das glândulas digestivas e, na segunda parte de seus trabalhos, durante cerca de meio século, ao sistema nervoso. Pôs em evidência a existência dos reflexos condicionados e trouxe à prova do papel dos hemisférios cerebrais no fenômeno do condicionamento. Por experiências que ficaram céleres, deu assim um argumento científico fundamental sobre a origem psíquica de certas perturbações da adaptação e do comportamento. O fisiologista Gley escrevia em 1929: a descoberta dos reflexos condicionados e a ágil e metódica maneira
como Pavlov a aplica à investigação das funções do córtex cerebral, foram acontecimentos de uma importância capital. Finalmente, a conduta dos animais e, por dedução, a do homem, nos aparecem explicáveis cientificamente. O misterioso domínio que se acreditava inabordável se abriu. A descoberta dos reflexos condicionados e sua aplicação ao estudo do funcionamento da atividade nervosa superior fornecem um sólido apoio científico ao mecanismo da hipnose e da sugestão, na inibição do fenômeno doloroso. Pavlov dá uma explicação fisiológica do fenômeno e descreve as fases hipnóticas. Segundo ele, a hipnose é um sono parcial, com a persistência do córtex cerebral, de pontos em vigília que permitem o contato entre hipnotizador e hipnotizado. Suas teorias permitem, além disso, uma análise fisiológica do caráter doloroso do parto normal e levam à concepção atual da profilaxia. Nikolaev e Velowski se apoiarão sobre os trabalhos de Pavlov para pôr em destaque sua técnica de preparação ao parto. Para compreender a importância da teoria dos reflexos condicionados e suas possíveis aplicações aos diferentes domínios da patologia e da terapêutica, como ao problema da dor no parto, é necessário lembrar brevemente o que se chama reflexo inato e reflexo condicionado. Subtítulo: o circuito reflexo. Quando um excitante, uma picada, por exemplo, atinge a extremidade de um nervo ao nível da pele, a excitação é transmitida por intermédio de um nervo sensitivo a um centro nervoso. Este, constituído por um intrincamento complexo de células nervosas e de circuitos, vai reenviar, graças a um outro nervo chamado nervo motor, uma resposta a um músculo, por exemplo, que vai então se contrair. Assim, uma picada na pata de um animal provoca, por um fenômeno reflexo, um movimento de retração. Trata-se de um circuito reflexo. Do mesmo modo, a introdução da carne moída na goela de um cão provocará salivação. O excitante aqui é a carne moída e os receptores, as papilas linguais, que vão transmitir a excitação aos centros nervosos correspondentes. Estes últimos vão comandar a secreção das glândulas salivares. Trata-se ainda de um circuito reflexo. Poderíamos multiplicar os exemplos. Nenhum desses reflexos tem necessidade de aprendizagem particular ou de preparação para se produzir. Seu caráter comum é de serem não aprendidos e constantes. Fazem parte do patrimônio hereditário de um indivíduo e existem desde o nascimento. Todos os centros correspondentes a estes reflexos possuem a particularidade de estarem situados nas capas inferiores do sistema nervoso, sob o córtex cerebral. Os reflexos subcorticais são chamados absolutos ou incondicionais. O reflexo de defesa, o reflexo de investigação, o reflexo alimentar pertencem a este tipo. Os instintos dos animais podem aparecer assim como cadeias de reflexos incondicionais. Subtítulo: o reflexo condicionado. Para mostrar o que é um reflexo condicionado, repetiremos a experiência tipo de Pavlov sobre o condicionamento da salivação no cão. Se antes de introduzir a carne moída na goela do animal fizermos ressoar uma campainha, e se estas duas excitações sucessivas são repetidas um certo número de vezes de maneira idêntica, logo constatamos que não é mais necessário dar a carne moída para obter a salivação.
Somente a campainha já é suficiente para desencadeá-la. O cão começa a salivar desde que se faz tocar a campainha e antes de toda a introdução do alimento na goela. Disse então que a salivação está condicionada e que a campainha tornou-se um excitante condicionante daquela. O reflexo assim estabelecido é um reflexo condicionado, tem um caráter adquirido, ou, se preferirmos, aprendido, contrariamente ao reflexo absoluto, que não tem necessidade de qualquer aprendizado para se produzir. O excitante campainha chega a um centro auditivo situado no córtex cerebral, portanto, na parte superior do sistema nervoso central. Um novo circuito se estabeleceu entre o centro auditivo cortical e o centro subcortical, comandando o reflexo salivar. Uma nova ligação que não existia se constituiu e seu comando tem por sede a substância cinzenta do cérebro. Tais ligações necessitam a integridade e a intervenção do córtex cerebral. Esta noção do papel do cérebro nobre reveste uma importância capital para a compreensão do condicionamento e da aprendizagem. Eu vou mostrar aqui a figura que é do teste de Pavlov, que é conhecida. Aqui, A e B, A o sino, né? E B, a salivação. Campainha, né? Vamos lá. Esta experiência fundamental põe em evidência o papel do sistema nervoso numa adaptação mais pura do organismo às condições do mundo exterior. Quando o cão saliva espontaneamente sob o efeito da excitação alimentar, faz intervir um reflexo absoluto de adaptação a uma situação que é, por assim dizer, hereditariamente prevista em seu código genético. Mas ele poderá também associar a um excitante indiferente e não específico, a campainha. O efeito de um excitante específico, carne moída. A campainha perderá seu caráter indiferente e ganhará uma significação em ligação com um reflexo vital. A experiência seguinte, devida à Erofeva, vai permitir compreender melhor a aplicação desses dados à psicologia humana. Erofeva era uma colaboradora de Pavlov e sua experiência data de 1912. Como precedentemente ela utilizava um reflexo condicionado de salivação, mas em vez de empregar uma campainha como excitante condicionante, provoca uma excitação elétrica com uma corrente de fraca intensidade. Retomando o esquema do condicionamento, aplica a corrente elétrica e, após um determinado intervalo de tempo, apresenta o alimento ao animal. Quando o reflexo condicionado está bem estabelecido e o cão saliva com a simples aplicação da corrente elétrica, ela aumenta progressivamente a intensidade da corrente até um limite que seria doloroso para um outro animal. Constata-se, então, que em vez de manifestar signos de dor e tentar se subtrair a esta excitação, atingindo o limite da queimadura, o cão bem preparado apresenta sinais de satisfação evidente. Ele se vira lambendo os beiços e abanando a cauda do lado de onde lhe vem habitualmente o alimento. A dor tornou-se aqui um sinal de alimentação e o excitante elétrico perdeu seu caráter de agressão dolorosa. No homem, é inteiramente possível criar reflexos condicionados. É isso o tempo todo, né? Somos condicionados. Eles se estabelecem mais rapidamente e mais solidamente que no animal e podem durar anos. Espontaneamente aparecem circuitos a partir de ligações adquiridas anteriormente, sem novo trabalho de elaboração. Praticaram-se no homem numerosas experiências de condicionamento, fazendo intervir a palavra no circuito reflexo. A palavra torna-se, então, um excitante condicionado,
sinal abstrato de um outro sinal concreto. É um sistema de sinalização de segundo grau. Pavlov definiu a linguagem como um segundo sistema de sinalização, que permite abstrair e generalizar, favorecendo associações mais ricas e mais complexas. Pavlov opõe o primeiro sistema de sinalização compreendendo os sinais elementares, excitantes táteis, visuais, auditivos, olfativos e dolorosos, comuns a todos os animais, a linguagem ou segundo sistema de sinalização específico do homem. Eu não sei se vai falar aqui, mas está aqui na minha mente para comentar, que esse condicionamento a gente tem a partir da, do encontro com a dor, ou com a mágoa, ou com a culpa, ou com medo, né? Junto a uma emoção vinda, por exemplo, da mãe, quando a gente é criança, né? Então, esse tipo de condicionamento, né? A gente vai levar para o resto da vida sem nem saber. Por exemplo, quando coloca um bebê no berço chorando sem parar. É um condicionamento, em que ele vai parar de chorar, pode ser que pare de chorar, e pode ser que ele entenda que se ele parar de chorar, a mãe dele vem. E várias outras situações que a gente leu no livro O Bebê do Amanhã, né? Que são condicionamentos que vêm desde a concepção, desde a gestação, principalmente na primeira infância. Mas vamos voltar aqui, foi só um comentário que me ocorreu. A linguagem tem uma importância considerável e um valor tão grande quanto qualquer outro excitante do sistema de sinalização elementar. A palavra é o equivalente de um sinal, suscetível de provocar modificações na percepção dos sinais do primeiro sistema. Compreende-se o entusiasmo de Luigi quando teve conhecimento das teses pavlovianas e como se apressou em relacioná-las com sua própria experiência de parto sem temor. A potência do verbo e sua magia tomando uma significação fisiológica, as palavras, a língua, estruturam o elemento cultural que assume, então, um sentido preciso, enquanto fonte de excitações responsáveis de condicionamentos analisáveis. Subtítulo: Nascimento do método psicoprofilático. A escola russa, composta principalmente de Vygotsky, Platonov e Nikolaev, cabe o mérito de ter posto em destaque o método psicoprofilático. Estudando as técnicas hipnóticas em sua especialidade, um parteiro russo, Nikolaev, dá sobre isso, pela primeira vez, a explicação à luz da teoria dos reflexos condicionados. Platonov utiliza procedimentos psicoterápicos coletivos e a sugestão em estado de vigília. Vygotsky prende-se à análise dos fatores sociais e culturais, responsáveis por associações transmitidas de geração em geração e condicionando o fenômeno doloroso. No estudo do meio exterior, todos os três extraem os dados objetivos de uma prevenção da dor. A sugestão e a hipnose só se aplicavam ao indivíduo em particular e continuavam sendo uma terapêutica sintomática de inibição. A profilaxia, proposta a partir da análise dos dados sociológicos e culturais, visa, ao contrário, modificar a representação de todo um grupo. O parto, fenômeno biológico previsto nas determinações do indivíduo, se desenrola segundo um processo invariavelmente fixado para cada espécie, para o homem como para o animal, mas enquanto para o animal só entram em jogo as determinações biológicas hereditárias. O homem possui uma representação imaginária desse evento, antes mesmo que ele se produza.
Essa representação é adquirida muito cedo, desde a infância, e reforçada ao longo da vida pelas descrições às leituras. Diríamos hoje que o homem acrescenta às manifestações de sua natureza a expressão de sua cultura, que vai moderar sua vivência e condicionar seu comportamento. A programação hereditária ou genética se superpõe uma outra programação, a da linguagem. Eu estou achando interessante que, em vez dele falar mulher, ele fala o homem, né? Naquela época, né, era comum, como até hoje, né, a gente levar tudo para o masculino. Então, ele está falando da mulher, né, mas está falando do ser humano como um todo. Então, ele fala homem. Olha que interessante. Mas o que foi criado e transmitido pela palavra, traduzindo a experiência secular vivida, pode ser destruído e substituído por uma outra palavra, mais adaptada à realidade de nossa época. Vygotsky e Nikolaev põem, então, em destaque um método de preparação prática coletiva que não utiliza mais as técnicas de sugestão. Em 1949, são publicados os primeiros resultados desse trabalho e, no mesmo ano, Nikolaev denomina essa técnica de método psicoprofilático. Em 1952, o médico francês, o Dr. Lamaze, após uma viagem de estudos à Rússia, introduz o método psicoprofilático na França. Escreve ele, abre aspas, eu tinha então 30 anos de prática obstétrica e nada de semelhante me fora ensinado. Nunca tinha visto aquilo. Não imaginava que pudesse ser possível. Minha emoção foi das maiores fortes e fiz tábula rasa de todas as ideias preconcebidas. Velho escolar de 60 anos passados, resolvi meter-me sem demora na escola desta ciência nova. Fecha aspas. Ele manteve seu empenho e aplicou o método, tal como ainda hoje é praticado, cercado de uma equipe eficaz e decidida, propagou a psicoprofilaxia. Quando de sua morte, um de seus alunos, Pierre Velay, tomou o bastão de peregrino e contribuiu por uma turnê de conferências para fazer conhecido o parto sem dor no mundo inteiro, incluindo China e Estados Unidos. Já faz mais de 20 anos que os primeiros partos sem dor foram praticados na França. Outros dados vieram enriquecer a noção da psicoprofilaxia. Cercou-se por todos os lados o comportamento do indivíduo, uma vez melhor aprendidas suas determinações genéticas, ecológicas, psicanalíticas. Os problemas formulados pela prática cotidiana do parto sem dor levantaram um bom número de considerações teóricas, sensibilizando numerosos disciplinas. Se o modelo neurofisiológico proposto pela escola pavloviana serviu de um ponto de partida ao método, outras contribuições mais recentes da psicologia, da ciência dos comportamentos e das comunicações facilitaram a compreensão de fatos observados na aplicação prática. Além disso, a psicoprofilaxia, fazendo intervir noções de comunicação, de linguagem, de comportamento, devia muito naturalmente permitir o diálogo entre os obstetras e os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas e até mesmo com os sociólogos. Capítulo 2, a contribuição da psicanálise. Todo ser nasce com suas potencialidades próprias de desenvolvimento e suas características originais, cor de cabelo, pele, etc. Seu sexo, seu sistema endócrino, a qualidade de seu sistema nervoso lhe são dados hereditariamente em seu patrimônio genético. Esta matéria bruta será modelada pelas influências recebidas no seio de um grupo social composto por indivíduos idênticos.
As influências são específicas e orientam o desenvolvimento num sentido preciso. Trazem uma coloração particular à linguagem, às manifestações comportamentais, permitindo particularmente reconhecer as origens étnicas ou sociais. A criança recebe uma primeira influência em contato com os pais, no meio familiar. Então, aqui ele vai entrar naquele comentário que eu fiz lá na frente. A alimentação, cuja atividade essencial parece se reduzir à função digestiva, é, na realidade, um receptor muito sensível de numerosas informações que lhe vão servir para o desenvolver potencialidades próprias. Tudo o que ela experimentará, todas as suas sensações corporais, cutâneas, visuais, auditivas, estarão ligadas às pessoas do ambiente que a cerca, isto é, aos pais. O meio familiar, numa sociedade em que a família representa a estrutura de base, olha só, a gente está falando de um livro escrito em 1970 e estudos de 1850 por aí. Então, vamos lá, que a gente está resgatando as famílias. Eu vou repetir essa frase. O meio familiar, uma sociedade em que a família representa a estrutura de base, será, por consequência, responsável pelas modalidades do desenvolvimento psíquico. Perfeito, gente, perfeito. Freud mostra como as pulsões ou os instintos encontram seu destino na célula social inicial, que é a família. A criança estabelece com o pai e a mãe uma relação no interior da qual realiza suas possibilidades e constitui sua personalidade, encontrando aí modelos de identificação, suas necessidades satisfeitas ou não, seus conflitos, sua sexualidade, no sentido amplo do termo, estão em relação direta com este relacionamento inicial. E também, através dele, que a criança adquire hábitos relacionais. A massa perfeitamente modelável recebeu uma impressão duradoura. Nesse modelo original serão gravados tipos de relações que o adulto reproduzirá inconscientemente, mas com regularidade. Está vendo? Esses são os padrões repetitivos de comportamento que são aprendidos na infância em contato com a família, que serão padrões de repetição para a vida inteira. As influências sofridas durante a infância vão se manifestar na mulher por atitudes particulares diante da maternidade. No curso da gravidez e do parto, seu comportamento será muito precisamente determinado pela maneira como as etapas afetivas anteriores tiveram sido assumidas. A maternidade constitui parte integrante da sexualidade. É fortemente condicionada pela biologia e faz aparecer em plena luz, de maneira bastante pura, atitudes que podem ser qualificadas de instintivas. A gestante obedece muito estreitamente a seu genótipo. Aí tem uma observação. Chamamos de genótipo ao patrimônio hereditário, cujo suporte são os genes transmitidos pelos cromossomos dos pais, segundo as leis da hereditariedade. Ela opera um retorno à sua natureza, sofre uma regressão de estágios iniciais de sua maturação psicoafetiva, falando da mulher. Exames objetivos mostram que a inundação hormonal ligada à elevação considerável da taxa de estrógenos no corpo no curso da gravidez acarreta um estado de inibição predominando ao nível do cérebro. As preocupações habituais passam ao segundo plano com relação à tarefa essencial do momento, sejam quais forem o nível intelectual, o papel social ou a profissão. As mulheres muito evoluídas sobre o plano cultural não reagem muito diferentemente, nem melhor que outras menos evoluídas. Beatrice Morbeau
Clarence, em sua obra A Psicologia das Mães, acentua bem a este propósito que Colette, durante a gravidez, se tinha desviado das obras literárias e falava do seu laborioso deleite de procriar. Que bonitinho. Ai, a linguagem é totalmente diferente. Eu estou gostando muito de reler esse livro com vocês. Para completar um sucinto perfil da gestante, acrescentemos que durante 9 meses seu tempo vai se fixar e seu espaço corporal se modificar. Ela vai viver um universo à parte, num mundo com 2 personagens, um dos quais está fundido dentro do outro. Se, de uma maneira geral, as modificações de nossa anatomia perturbam a imagem mental que temos do nosso próprio corpo, com a mulher grávida, o meio cultural influenciará ainda suas representações imaginárias. Disse que a relação com a criança que ela traz em si é vivida sob o plano fantasmático, olha só o nome. Alimenta-se com as reminiscências da relação parental profundamente soterrada. É dentro dessa vivência afetiva primitiva, reativada pela gestação, que se encontrará a origem das tendências dominantes da mulher grávida e as características de seu comportamento. De uma forma mais geral, podemos dizer que a sexualidade se exerce a partir das experiências corporais vividas pela criança. O modo de resolução dos conflitos fundamentais reaparecerá como uma trama no momento crucial da procriação. Eu não entendi essa parte, eu vou reler. Aqui ele diz, dentro dessa vivência afetiva primitiva, reativada pela gestação, que se encontrará a origem das tendências dominantes da mulher grávida e as características de seu comportamento. De uma forma mais geral, podemos dizer que a sexualidade se exerce a partir das experiências corporais vividas pela criança, depois de nascida, é claro. O modo de resolução dos conflitos fundamentais reaparecerá como uma trama no momento crucial da procriação. O modo de resolução dos conflitos fundamentais reaparecerá como uma trama no momento crucial da procriação. Eu não entendi essa última frase. Vamos ver se depois eu vou entender. A maternidade é uma necessidade biológica prevista nas determinações genéticas. Ela faz parte da sexualidade. Alguns neurofisiologistas, particularmente MacLean, demonstraram que, ao excitar certas regiões do paleocórtex, cérebro primitivo não compreendendo as circunvoluções cerebrais que formam o neocórtex, podemos desencadear no símio, macaco, tá? Símio é macaco, esquemas de comportamento caracterizando a atividade sexual e maternal. Desejar um filho é uma representação imaginária daquela necessidade, expressa através de um código cultural definido pela linguagem. Conforme os dados freudianos, o desejo da menina em ter um filho do pai nada mais seria que consequência do desejo do pênis. Mas, segundo outras escolas psicanalísticas, o desejo de uma criança precederia o do pênis, e tanto a menina como o menino se identificariam à mãe para ter como ela um filho. Quando a menina, tomando consciência da procriação, se identifica com a mãe para ter um filho do pai, acede à fase que chamamos genital. Intervém, então, o que os psicanalistas chamam a organização edípica do Édipo, né? O complexo de Édipo. A criança provém de relações sexuais entre os pais e o símbolo delas. Esta descoberta provoca a agressividade na criança, pois ela foi mantida à parte
do que se passou entre o pai e a mãe. Numa menina, a rivalidade com a mãe atinge então o máximo, já que o pai deu alguma coisa à mãe e não a ela. O menino, no entanto, parece ter uma certa compensação própria ao seu sexo. Mas num e no outro caso, a noção da situação de filho torna-se o suporte da agressividade, sendo tudo experimentado como objeto de desejo. Esta dualidade permite compreender a ambivalência, característica constante dos comportamentos maternos. Ambivalência. A hostilidade que recobre esses sentimentos contraditórios será, por sua vez, fonte de culpabilidade. O desejo de ter um filho remonta, portanto, às primeiras fases do desenvolvimento afetivo. Isso se a mãe se a mãe é uma boa referência de maternidade, porque esse livro é de 1970, né? A gente está em 2023, e nós temos muitas crianças que cresceram vendo péssimas mães e vendo a dificuldade delas em desenvolver a maternidade, e que já novinhas ou entrando na adolescência falam: eu nunca vou querer ter filhos. Então, aqui ele está falando do tempo que a maternidade era muito bem vivenciada pelas mulheres. Para mostrar que em uma tal análise serve à compreensão da vivência da gestante e interfere na noção da psicoprofilaxia, examinemos muito rapidamente alguns tipos de comportamento. Eles vão variar em função das influências predominantes dos diferentes períodos da maturação psicoafetiva, sendo a tomada de consciência da sexualidade dos pais um estágio essencial deste desenvolvimento. Distinguiremos a priori os comportamentos influenciados pelo período pré-genital, precedendo a tomada de consciência da procriação, dos que são evocadores do período seguinte, chamado período genital. Subtítulo: As influências pré-genitais. As influências pré-genitais determinam comportamentos dominados pela reprodução da relação com a mãe e o desejo de criar uma situação que evoque a atitude primitiva com relação a ela. E a sua própria mãe, que a mulher quer dar, é a sua própria mãe que a mulher quer dar um filho, que se torna o meio de reencontrar o perdido estado fusional. A mulher que sofre tais influências se apresenta à consulta mais frequentemente acompanhada de sua mãe que do marido. A mãe toma as iniciativas, diligência a inscrição na clínica, assiste por vezes ao curso de preparação ao parto e formula, em lugar da filha, as inquietudes e angústias que sua própria experiência já lhe fez conhecer. Tudo se passa como se a mulher grávida não pudesse assumir sua situação no sentido de uma adaptação correta a esta fase de seu desenvolvimento psicoafetivo. Este acontecimento novo, que é a gravidez, parece, ao contrário, fazê-la regredir até o abandono da sua carga. Ela é inteiramente inocente do que se passa. O filho, objeto recebido passivamente, será devolvido da mesma maneira. No transcurso da preparação e do parto, esta mulher se deixará facilmente dominar. Ela se entrega inteiramente ao médico ou às monitoras, que frequentemente, sem ter consciência disso, aceitam o papel de mãe que lhes é proposto, propiciando assim uma despesa psíquica considerável durante toda a duração da assistência. Aqui entrou a doula para melhorar essa situação, nessa época que não tinha. Este comportamento de identificação à mãe, ou mesmo de aproximação fusional frequentemente gerador de uma certa felicidade mística, se encontra mais ou menos em todas as mulheres grávidas,
e pode acarretar atitudes de má adaptação à criança após o nascimento. Nos casos extremos, vê-se, por exemplo, mulheres que se recusam a confiar o filho a qualquer outra pessoa além da sua própria mãe. Toda intervenção estranha, mesmo a do marido, é mal aceita e acarreta um sentimento de insegurança, gerador de angústia e de depressão. Se a relação mãe-filha foi má ou carregada de hostilidade, constatamos uma atitude inversa. Ele vai falar. Vamos ver. Os antecedentes, aliás, revelam sintomas desta relação perturbadora precoce: mau desaleitamento, anorexia, vômitos, sentimentos de abandono. O que vem da mãe é associado a lembranças desagradáveis e a gestante viverá a relação com seu próprio filho sob uma dominante agressiva. O abandonismo, ele bota aqui o que é abandonismo. Entende-se por abandonismo uma sensação vívida, uma sensação vívida de ausência parental que pode ter por origem acontecimentos sem relação com um ato real de abandono. Já disseram que o abandono era como a alergia, pode desencadear-se sob o efeito de uma ínfima incitação. Tá, então vamos voltar. O abandonismo, particularmente, terá uma grande influência. Será indissociável do personagem materno com o qual a mulher se identifica. Pode-se compreender, assim, certas recusas de maternidade e agressividade com respeito ao filho, provocando, ao mesmo tempo, um sentimento de angústia e culpa. Perfeito. Todos esses aspectos pré-genitais têm um caráter regressivo, com uma nota de passividade. Observa-se aí atitudes narcisistas, desejo de encerrar-se no mundo a dois, prazer de dormir, ciúmes, etc. Aliás, tais tendências aparecem em maior ou menor grau entre todas as mulheres grávidas, mas, quando predominam, é necessário manter-se particularmente atento, pois perturbações psíquicas podem surgir de maneira inesperada depois do parto. Essas mulheres aceitam mal o fim do estado funcional, declaram-se mortificadas pelo parto e permanecem deprimidas depois do nascimento. Sentem-se frustradas e podem recusar a ideia de uma nova gravidez. Nesses casos, a preparação não é somente preventiva da dor, mas da frustração proveniente da perda do objeto privilegiado da relação. Ela vai no sentido das preocupações narcisistas, valorizando o corpo, favorecendo a percepção das sensações ligadas à posse da criança. Em seguida, propõe uma representação do nascimento como última etapa de uma situação dinâmica. A linguagem do obstetra convida a mulher a viver suas relações com um filho fora dela mesma. Assim, será possível evitar que o parto seja vivido como uma agressão intolerável e uma mutilação. A manutenção do contato entre a parturiente e a equipe de preparação em vista de uma educação pós-natal pode, em certos casos, ser desejável para o equilíbrio psíquico da mulher. Assim, a relação mãe-filho poderá ser orientada no sentido mais favorável. Bem bacana isso. Hoje em dia, a gente tem a psicoterapia, como é que a gente fala? Para, né, da parida, né? E tem muitos recursos dentro da psicologia e das terapias, né? Exclusivamente para o pós-parto. A gente fala muito da rede de apoio, do acompanhamento da doula e da equipe, né, de profissionais médicos com esse suporte. Se prosseguirmos este rápido exame da relação da gestante com a sua própria mãe,
reencontramos outros tipos de comportamentos pré-genitais. No estágio seguinte do desenvolvimento psicoafetivo, período onde se joga a autonomia da criança, definido pelos psicanalistas como fase anal, terá também repercussões sobre os partos ulteriores. No curso desta fase, a mãe inculca na criança a aprendizagem do controle esfincteriano. Ela lhe ensina a ser limpa. Ocorre que, pelo desejo de perfeição, dirige as funções e as pulsões da filha segundo normas muito rigidamente estabelecidas. A ressurgência de uma educação demasiado severa darão então à gravidez o sentido de um acontecimento visceral interdito ou que escapou ao controle. Tal sentimento tem ressonância sobre a vivência corporal da gestante, provocando um mal-estar aparentado à vergonha ou à culpabilidade. Dificilmente se pode prescrever todos os tipos de mulheres entre as quais esta linha de força aparece com numerosas nuances. Todas as intrincações são possíveis com as fases precedentes e seguintes. A descrição de tipos puros facilita a análise, mas ainda mais que tipos, são tendências que se esboçam. Em todos os casos onde a pulsão instintiva de ter um filho for vivida com uma dominante vergonhosa, a preparação, enaltecendo o estado de gravidez, vai atenuar a vergonha de confirmar relações sexuais. Como em todos os casos onde aparece o sentimento de culpa, a tendência à autopunição pode ser encontrada. Será a ocasião para vigiar, durante o parto, a busca inconsciente do fracasso que se arrisca a ser a consequência imediata daquelas atitudes. Para terminar esta breve exposição dos aspectos pré-genitais do comportamento, lembramos que todos os caracteres descritos se encontram com maior ou menor grau de intensidade em todas as mulheres grávidas. A gravidez reativa e faz aparecer a gravidez reativa e faz aparecer as diferentes fases da psicogênese afetiva. Mas certas mulheres parecem muito particularmente fixadas a estágios primitivos de maturação, onde um comportamento aparentemente curioso, até mesmo exasperante. A gestante exige do obstetra ou da monitora uma atitude de resposta, da qual estas últimas estão frequentemente longe de ter sempre consciência. A equipe de preparação pode, seja aceitar o encargo exigido e os papéis propostos inconscientemente pela parturiente, seja rejeitar essas atitudes geralmente infantis. Tal relação, por vezes difícil de suportar, dá conta de alguns obstáculos na prática do parto sem dor. A recusa em aceitar um papel e o temor de ser implicado no jogo proposto podem explicar, entre certos médicos, atitudes hostis com a psicoprofilaxia em seu conjunto. Se o obstetra aceita o papel do Deus Todo-Poderoso, que toma tudo a seu cargo, será fatalmente, em certos casos, a vítima de atitudes persecutórias da parte da família ou da própria mulher. A gente vai parar aqui nesse subtítulo. O próximo subtítulo é as influências genitais. Gente, a linguagem é bem diferente, né? Eu comecei a pensar aqui de fazer um dicionário das palavras da época. Mas muito interessante a leitura, muito interessante. Gostou? Gostei, eu achei um pouco difícil mesmo, as palavras são bem complicadinhas. São antigas, né? Que quase não estão sendo usadas hoje. Mas O pessoal não está estudando muito, né? Então, como se diz assim, as palavras estão caindo em desuso. é,
Mas ótimo, vamos finalizar aqui essa leitura. Próxima sexta-feira a gente vai continuar.